Olá, queridos web espectadores, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar da importância do físico. É importante? Você acha que é importante? Bom, se a gente não cuida, né, dificilmente a gente fica em pé. E quando será que começa as necessidades dos cuidados que a gente deve ter, a nossa postura, ao nosso conhecer de corpo? Para falar sobre esse tema, nós vamos estar aqui hoje com a Flávia Kurtz. Muito obrigada, Flávia, pela sua vinda, por estar aqui conosco. A Flávia é fisioterapeuta e eu gostaria que você explicasse um pouquinho, contasse da tua trajetória, da tua história. Oi, Beth, obrigado pelo convite. Mas, na verdade, é assim, a fisioterapia, inicialmente, né, ela vem para cuidar das lesões das pessoas. Né? A origem, né, é mais pela doença. A origem é mais pela doença. Mas hoje, a gente vem percebendo que com toda essa evolução, todo mundo fazendo esporte, uma geração ficando em esporte mais tempo. Eu faço parte de um grupo de corrida, Vera e Beth. Perdão. E o pessoal da minha corrida... são todos de 60 para cima, você acredita? Tem gente que começou a correr a partir dos 65, 70 anos. Então, voltando, o que eu comecei a perceber com o passar do tempo? Eu sou formada há 16 anos e a gente percebeu que a fisioterapia tinha mais uma ação preservativa do que só curativa. Então foi aí que a gente começou a desenvolver um trabalho, né, pensando na preservação daqueles que fazem esporte, e à medida que a gente foi estudando, não é só para quem faz esporte, mas dentro do dia a dia você precisa de algumas orientações para que você tenha uma vida longa, com saúde, exatamente. Então, o mais importante é você ter saúde, qualidade de vida naquilo que você faz. A gente perguntou que era uma indicação. Nós estamos fazendo uma série aqui a gente brinca do envelhecer ou rejuvenescer com saúde, e que são de pessoas de 80, 90 e que estão ativas. E que é verdade, para você manter até essa, e a gente cada vez está mais envelhecendo, né, Flávia? Exatamente. Nossa população. E para manter postura, manter parte óssea, parte muscular, isso é fundamental que comece muito cedo, né? Com certeza. Algumas orientações do dia a dia, como você sentar, como você levantar, até o fato de escovar o dente, a postura correta, isso tudo lá na frente vai te dar um envelhecer muito mais saudável. E até te cortando um pouquinho, eu não sei se você viu há uns 15 dias atrás, um indiano que fez uma maratona aos 100 anos. Não. Bárbaro, né? Ele completou 42 quilômetros correndo aos 100 anos. Então isso vai falar que coisa maravilhosa, né? Tudo está envolvido, desde o que ele come, eu acho que até a sua própria fé, e assim algumas orientações, né, do que fazer ao longo da sua vida, ou se você faz um esporte, ser mais orientado para que você tenha uma qualidade de vida sempre boa, né? Acho que até na gestação, né, Flávia? Começa por aí, né? Assim, a gente pensar na parte óssea, né? Assim, você foi mãe há pouco tempo também, né? É verdade. Como é que foi? Na sua gestação, como é que foi todo esse processo de postura, da própria exercício físico? Como é que é esse preparo já pensando no futuro desse bebezinho, desse serzinho que vai nascer? Beth, na verdade, sim, eu adoro esporte, né? Então eu sempre tive uma atividade física. Desde criança, eu sempre pratiquei esporte. Que esporte você praticava? Criança eu fazia um pouco de tudo. Eu fiz vôlei, natação, tênis, atletismo. E mais eu ramava, e foi o que mais tempo eu fiz, foi balé. Dancei 14 anos balé clássico. E depois eu mudei radicalmente, eu me dediquei ao atletismo e desde então eu venho correndo. Eu fiz um período da minha vida... Você é maratonista? Hoje sou. Então, porque eu comecei fazendo triatlon e do triatlon eu percebi que o que eu gostava de fazer era realmente correr e pedalar. E depois mais o correr do que o pedalar. Então, na verdade, até a minha gestação, eu sempre corri muito, fazendo provas de maratona, né? Independente do período? Independente do período. Você já corria, né? E durante a gravidez, na verdade, até por
já está com uma idade de 36 anos, os obstetras são super preocupados, não, você vai parar de correr. Mas eu continuei dando as minhas corridinhas, muito leve, é lógico, com monitor cardíaco, acompanhando a frequência, fazia aula de spinning. E eu confesso assim, a minha gravidez foi maravilhosa, eu não tive absolutamente nada. Trabalhei até as últimas 4 horas antes do parto. E teve parto normal? Não, essa foi a única coisa da minha gravidez, da minha gestação que não foi legal. Eu sonhava em ter um parto normal e não consegui. E na hora mesmo foi quando a gineco falou, não vai ter jeito, e comecei a chorar e todo mundo, mas o que tá acontecendo? Eu dizia, eu quero um parto normal. Isso eu compartilho, viu, Flávia? Eu fiquei 20 horas em trabalho de parto para poder ser normal, mas também o meu filhote não quis. Exatamente, o meu também não quis. Então, mas ele é ótimo, saudável. Hoje ele me acompanha, Beth. Ele pedala comigo com 4 anos, eu correndo, ele vem atrás pedalando, é uma coisa fofa. Que delícia. Uma delícia. Mas voltando à fisioterapia, desde criança a gente também tem que prestar atenção. Por exemplo, as crianças, pedalando, aquela coisa. Vai começar a pedalar, os pais, não, ele é muito pequenininho, já começa a colocar o banco baixo. Isso daí vai machucar o joelho lá na frente. Já vai propiciando uma lesão na cartilagem dessa criança. Muito tempo, essa a ideia de facilitar acaba complicando. Exatamente, acaba complicando. Então, na verdade, a atenção aos cuidados desde que a gente é pequenininho. O jeito que eles sentam, tem muita criança que senta com o joelhinho para fora. Será que não tem isso, por exemplo, para andar, não tem sapato adequado, ou isso para correr, porque a criança, elas não, elas correm, né? Elas correm, elas não fazem o caminhar. Chegou, não sei, o meu eu tinha uma coisinha que eu segurava, um bichinho, porque com 2 anos eles assim disparam, né? Disparam mesmo, então. Aí o ideal, realmente, tem que ter um pouquinho de cuidado. Por exemplo, as crocs são ótimas, mas não para esse tipo de atividade. Criança, então, escola, que você sabe que vai ter atividade física, vai ter aula de educação física, manda de tênis. Eu sei, a criança, eu tenho um filho, eu sei como é que é, quer o que quer, mas não deve, assim, forçar isso todos os dias. Nem não, estimular, né? Exatamente, ou estimular, não, deixa ele ir. Procura usar realmente o tênis, que o tênis tem a sua proteção, tem um amortecedor, e isso realmente lá na frente pode vir a fazer a diferença. Crianças mesmo com o pezinho torto, até os 7, 8 anos a gente não mexe nesse tipo de coisa, que é da natureza, eles não estão formados ainda, a parte óssea não está bem formada, então não tem que se preocupar. Mas se você pode reverter sozinho, é isso? Exatamente, pode. Mas se você já der condições de usar um sapato adequado para ele, você facilita em algumas coisas, a atenção e a consciência, né? Exatamente. Muita diferença. A mochila pesada, né? Às vezes, mesmo com brinquedo, eles têm que levar. Eu acho que tem que ter essa consciência da criança de já ser responsável pelos seus brinquedos. Mas também, não vai colocar uma mochila muito pesada com um monte de brinquedo para ele. De carrinho, né? Aquelas de carrinho. Então são detalhezinhos que você pode ter atenção. Que fazem chegar aos 100 anos fazendo maratona. Exatamente, que fazem chegar aos 100 anos correndo, ou sei lá, fazendo esporte que a pessoa goste, né? E quando veio a decisão de ser fisioterapeuta? Então, a decisão é interessante. Ou sempre quis? Não, muito pelo contrário. Eu queria ser médica. Eu queria fazer medicina, mas sempre quis trabalhar na área de ortopedia, isso era certo. E sempre ligada ao esporte, porque eu adoro a coisa do esporte, tudo me fascina, me encanta. E aí eu tentei 4 anos a medicina e quase nunca passava. E o último ano eu falei, eu vou fazer todas as áreas de biomédicas e afins. Que era odonto, a físio, a medicina, e de novo, eu passei em tudo, menos na medicina. E o que era mais semelhante ao que eu queria fazer era a fisioterapia mesmo, que você trabalhava com pós-operatório, né? Aliás, dentro da fisioterapia você tem áreas a ser escolhidas. Você pode ir para a área de neuro, a área de respiratória, a área de ortopedia, que no meu caso era o que eu queria mesmo. E que é sempre mais direcionado às afecções, né? Às doenças ou aos acidentes. Exatamente. E separado pelas especialidades. Exatamente. E, na verdade, me encontrei, adoro o que eu faço. Eu acho que eu, dentro da área médica, eu não sei se eu conseguiria acompanhar, porque tem um lado muito burocrático e, bom,
De qualquer forma, assim, eu me encontrei dentro da fisio, me realizei bastante, me realizo, na verdade, com a fisioterapia e consegui aliar, né, o esporte e, na verdade, hoje não trabalho só com esporte, né, trabalho também com a terceira idade, a gente faz um trabalho voltado para a terceira idade, tive e tenho pacientes hoje com quase 90, 100 anos, até porque a gente trabalha com uma técnica muito legal que chama fisioterapia analítica, é o conceito Soyer, que trabalha uma mobilização articular sem muita intensidade de força, porque assim, a terapia manual é super importante na nossa evolução, tá? Talvez não são todos os fisioterapeutas que trabalhem, mas dentro do tempo que a gente vem estudando e vem trabalhando, a gente vê que tem uma cronologia dentro da fisioterapia para poder fazer o tratamento, né? Então, primeiro você tem que trabalhar a parte articular, para depois você vir pensar em movimento, que hoje, infelizmente, a maioria dos meus colegas já saem para o tratamento do movimento, que daí são os exercícios, alongamentos, só que isso tem um tempo certo para ser aplicado. E nós vamos conhecer um pouquinho mais. Daqui a pouquinho, fique com a gente, porque vamos entender qual é esse tempo adequado para a gente mudar uma modalidade para outra. Aguarde, já já. Voltamos, agora vamos entender um pouquinho melhor aqui com a Flávia, como é que é posso chamar, Flávia, de fisioterapia clássica ou de um novo conceito de fisioterapia, onde vê momentos diferentes de ações? Na verdade é a técnica, né? É que a gente trabalha, não a fisioterapia, ela é a clássica e dentro disso faz parte as terapias manuais. Entendeu? Só que hoje... Mas não é uma abordagem nova? É uma abordagem nova para nós aqui no Brasil, que é coisa recente final da década de 90, porque isso é uma técnica que veio da Bélgica, já Raymond Soyer já estudava isso muito antes, e eles lá na Europa já vêm atendendo desta maneira, né? Já há muito tempo. Já há muito tempo. O Pilates, eles têm uma outra leitura. Exatamente, mesmo, né? Eles têm uma leitura, que eu digo, de uma visão manual, do toque, diferente dos americanos, que é muito aparelho, né? E a própria fisioterapia é uma coisa recente, ela não é muito antiga, né? A fisioterapia tem coisa de 70, 80 anos, mas as técnicas não são não evoluiu como vem evoluindo nos últimos 10, exatamente, tanto que de aparelhos nem tem tanta coisa assim nova. Eu até recentemente fui em fevereiro para o Canadá, né? Você fica pensando, a gente vai descobrir coisas novas, aparelhos novos, nada. A nossa fisioterapia não deve absolutamente nada para eles lá, e eu te diria até que a gente tem muito mais bagagem, porque a gente tem uma necessidade, ou pelo menos gosta muito de estudar e saber, então a gente busca mais coisa do que eles, que são mais fechados e mais quadrados a acreditar que aquilo que eles têm é o bom, é o certo, é o certo. Quer dizer, porque na verdade até funciona, né? Mas a medida, é isso que eu digo, a gente está o mundo está em tanta movimentação que você vê que você tem que abreviar o tempo de lesão daquele esportista, porque ele tem uma competição daqui 2, 3 semanas, e você tem que fazer isso de uma forma que ele realmente fique bem. Porque assim, até voltando um pouquinho, nesse negócio de esporte de alta pressão, não, de esses esportistas de olímpicos, como mesmo os jogadores de futebol, eles têm uma necessidade de tempo, então você tem que abreviar. Muitos deles voltam a praticar o esporte, a jogar sem estar realmente bem, porque tem um contrato que tem que... Isso é muito comum no futebol, não Exatamente, um contrato, mesmo
mesmo jogador de tênis, por exemplo, né? Você vê, eles têm um contrato, eles têm todo um por trás que eles precisam estar lá jogando, é o patrocinador, então exige muito. Okay. E o pessoal acaba indo jogar os atletas machucados. Então a gente tem que, isso sim, eu acho que a fisioterapia tem que acompanhar essa evolução de minimizar o quanto antes, né? E ajudar a melhorar. Então, na verdade, assim, aí estudou-se, né, que tinha um período, tinha um processo para o tratamento, que hoje a gente vê que primeiro você tem que reorganizar a parte articular para depois vir a trabalhar o movimento, seja lá com alongamento, com exercício. Independente da idade? Independente da idade. E aí o mais interessante não é o esporte que desencadeia esse processo. Na verdade, tudo que a gente faz causa um desgaste natural na articulação. Por conta do quê? Porque a gente vive sob ação de forças, a gente esquece. E não atenta, né? Por isso eu acho que essa ideia do nossa pauta, quer dizer, e não atentos à importância do corpo, né? Parece que o corpo vai sustentar sempre a dieta e olha, vire-se, né? Exatamente. Você tiver uma consciência para trabalhar a postura, para trabalhar o impacto, né, que se tem em relação ao corpo. Exatamente. E até a gente faz uma simbologia, né? O carro não vai tantas vezes para o mecânico, ele não tem que apertar parafusos, a gente também tem que fazer isso. Manutenção, fazer uma manutenção. Uma boa manutenção prolonga, né? Prolonga, o carro também, não boa manutenção, você tem um carro bom por muito tempo, e com o nosso corpo é a mesma coisa, né? Porque a gente vem com um corpinho de tantos anos, tem que ir fazendo os pequenos ajustes para você lá na frente ter uma qualidade de vida boa, Mas eu vou falar uma né? coisa que me chamou a atenção. O esporte, ele não faz de verdade com que... Ok, nós temos um conjunto de fatores, mas não existe uma pressão que ela possa ser realmente uma, formadora de lesões, pelas suas repetições, pela sua maneira de intensidade de repetições, como qualquer esporte? Exatamente. E aí é que eu falo que entra a fisioterapia preventiva. Okay. O que seria o ideal? Que todo mundo fizesse uma avaliação antes de começar a fazer um esporte. Porque é lógico, tem gente sim... Com regularidade. Exatamente. Que não tem propensão a lesões. Mas tem gente sim que tem propensão a lesão. E na verdade daí depois falam, o monstro é o esporte. Porque fez demais. Não, mas não é que fez demais. É porque ele não estava com o corpo preparado para aquela quantidade de esforço que ele está fazendo. Se viesse a fazer alguma coisa preventiva antes, ou uma avaliação antes, para ver o que pode, o que não pode, o que o teu corpo está apto a fazer, ou então vamos prepará-lo para fazer, essa seria a tendência adequada para uma melhor qualidade de vida. Mas aí você vai falar, mas tem um monte de gente que nunca fez e tá aí inteiro. Mas é verdade, é isso que eu tô te dizendo. Tem gente que tem um corpo mais organizado e não se lesa. Agora também tem gente que não faz absolutamente nada. E se lesa com uma rapidez e também. se lesa com uma rapidez. Então, na verdade, o ideal, situação ideal para quem faz esporte, é o que eu digo, seria realmente fazer um acompanhamento, uma avaliação prévia para ver o que pode, o que não pode, o que a gente precisa fazer para que ele faça o esporte que ele quer por um tempo ilimitado, né? E aí é o que a gente volta, como a geração tem cada vez evoluído, cada vez mais. Vai ficar cada vez mais velha. Exatamente, e todo mundo fazendo o esporte. Você vê a quantidade de idosos fazendo atividade física, né? Mesmo porque o processo físico é o primeiro, né? A alma, o espírito tá lá, jovem, a toda. Mas o físico, ele realmente ressente muito com o tempo, né? É verdade. Existe um desgaste verdadeiro e natural, né? Exatamente. E nesse desgaste, existe uma idade, pensando agora nesse lado que você trabalha, né? Em relação à terceira idade, existe uma idade que seria interessante já começar sistematicamente a ter exercícios novos, a introduzir uma fisioterapia dirigida para aquela pessoa, não? Sim, na verdade, nós mulheres, por conta dos nossos hormônios, a partir dos 40 anos, realmente tem que ter uma observação maior por conta da osteoporose. Isso porque são processos que acontecem em função dos hormônios mesmo, dessa
desregulação dos nossos hormônios, né? Então, realmente, a gente teria que fazer um trabalho mais orientado. Os homens, né, seres bem evoluídos, como não tem tantas alterações, eles podem mais para frente, mas não que não aconteçam, viu? Acontece sim com eles, mas é um pouquinho mais à frente, né? Na parte óssea e muscular. Com eles acontece mais o cardíaco também, né? Então, aí é o check-up geral, que daí também não tem, Beth, na verdade, uma idade fixa, né? Isso tem que fazer um check-up anual, é o ideal, porque a gente tem uma carga genética, né? A gente tem uma carga que traz dos pais, que são coisas inerentes que a gente não sabe, principalmente essa parte cardíaca, né? Tem alguém na família que vem com essa bagagem e aí não vai importar a idade, porque a gente conhece de casos de gente com infarto de 30, 35 anos. E aí as pessoas falam assim, não, mas olha, fuma e nunca infartou e nunca teve... Gente, olha, a gente sistematicamente é que lembra, né? Nós somos singulares. Quando a gente fala que nós somos é porque tem toda uma humanidade, né, que se repete, mas assim, quando você fala de cuidar de si próprio, você é singular. Então, como a Flávia está colocando, você pode ter uma predisposição. E existem de inúmeros fatores que possam auxiliar, acelerar, não é? Exatamente. Né? Um fator físico ou não. Mas se você conhece, você tem um acesso melhor, você pode se preparar mais. Exatamente. Você estava dizendo, Flávia, que assim, se eu pensar, isso me veio uma curiosidade assim, se eu pensar num esportista profissional, né, esses esportistas profissionais, de uma certa maneira, mesmo que seja alguma coisa mais nova, tal, etc., eles têm um atendimento dirigido, né, fisioterápico ou não. Tem. Assim, qualquer esporte, não é? Assim, faz parte. Pensar em clubes, tal, isso é sistemático. Isso, assim, esta abordagem também é uma abordagem que se diferenciou hoje em dia, nesses últimos 20 anos, ou não? Então, aí não, porque neste caso eles usam aquela, eu digo, a fisioterapia clássica que é curativa, e não, hoje em dia tem alguns clubes que começaram a fazer esse lado mais preventivo, que começaram a perceber que teriam chance de fazer uma prevenção para com os seus jogadores. O detalhe é que falta tempo, né? Eles têm uma agenda a ser cumprida e que às vezes não dá esse tempo. Mas o vôlei é um grupo que tem bastante trabalho preventivo, o tênis tem bastante trabalho preventivo. Porque a gente pensar, assim, é um senso comum, acho, mas assim, é uma coisa que a gente observa, né? A vida do atleta que tem, né, já na sua adolescência, na sua infância, isso como força de trabalho, de vida, de expressão, de vida, a idade, né, desse esportista em relação ao esporte escolhido profissionalmente é breve, não é? Essa é uma realidade, né? É uma realidade, a gente pode falar isso um pouquinho mais e ver quais são as diferenças, o que a gente poderia prestar mais atenção em relação a isso daqui a pouquinho. Não esqueçam, ficam conosco. Você que está aí sentado, que é um esportista, ou você que está aí e já está pensando, né, se acomodar, vamos pensar quais são as diferenças, o que você deve estar atento ao seu corpo, né, para poder realmente, porque uma das coisas mais afetadas, né, Flávia, quando a gente vai tendo idade, é a postura, não é? Bastante. E a marcha, né, eu vejo assim, quando não é alguma coisa neurológica, né, com a idade, é normalmente na marcha que se afeta, né? É verdade. Enquanto os esportistas, assim, a cabeça pode estar ótima, mas o corpinho aos seus 30, 40 anos, quando é um esportista profissional, já começa a ressentir bastante. Com certeza. E aí a questão, na verdade, é uma consciência corporal mesmo, é o que falta. Quem não tem o costume de fazer um esporte, tem uma dificuldade de ter uma consciência corporal melhor. E com a vivência, aí é o dia a dia, é o carregar peso, é carregar a compra do supermercado, é a postura que senta para ler um livro, para dirigir, isso vai causando os problemas, né? E aí só se atenta quando começa a ter dor.
Porque, na verdade, Beth, a dor não é que aconteceu ali, naquele momento. Isso é um processo que vem de várias coisinhas erradas que a gente vem fazendo ao longo da vida. E só que aquele dia, É a tal da gota d'água, é a né? gota d'água. Lembre que aquela caixa é que foi. A gota d'água é porque o copo já tá cheio. Exatamente, né? Então a gente tem que prestar atenção e é exatamente para esses webs que não fazem, que estão aí só sentado na web, vendo a internet, que a gente tem que chamar atenção, né? Ou que sai da internet e vai pra TV, pra né? TV, Da TV pra internet, aí vai chegar um sábado e fala assim, tá um dia bonito, vamos correr um pouquinho? Exatamente. Aí tá todo lá machucado. Exatamente. Então, para essas pessoas, tem que ter realmente uma atenção maior no seu corpo, procurar informação, seja lá com personal, que também tem bastante condição de dar orientação, ou até mesmo ir fazer uma avaliação com o seu médico, sabe? Tem que fazer, o ideal que se faça um acompanhamento não, ou até informações básicas para o dia a dia, para você ter uma longevidade lá na frente, com qualidade de vida, né? Porque realmente o fisioterapeuta, ele normalmente já é mais procurado a partir da lesão, né? E você acha que é uma cultura que a gente deve mudar? Não, com certeza. Vem, na verdade, por indicação do médico. Só que hoje a gente pode, né, se atende exatamente às pessoas que têm interesse em ter uma postura melhor. Porque às vezes, até assim, dor de cabeça, você acredita que às vezes é só uma questão do pescoço. É o teu olho que está muito baixo por conta de uma cabeça que está pendendo e está pressionando artérias e veias aqui. E que aliás, que pode ser muito comum em relação a web espectadores mesmo, né? Que é a postura em relação à altura do monitor, Exatamente. Né? Então são coisas, detalhezinhos que às vezes você acha, tem uma enxaqueca horrível e é só por uma questão de postura. As meninas, hoje eu vejo muitas jovens, barriga, falta de postura, barrigão, aliás, falta é verdade, de postura. Né? Aumentou porque bastante, elas ficam, né? Exatamente, todas curvadas e a barriga pende. No que elas inclinarem ou tiverem uma postura mais correta, aquela barriguinha, pochetinha, desaparece. Que você fica aí o tempo inteiro tomando remédio, fazendo regime, prejudicando seu corpo, se você soubesse só levantar, na postura, você já muda muita coisa. Você acredita que os esportistas, de uma maneira geral, eles são privilegiados nessa questão corporal ou não? Ou o inverso? Não, na verdade até acredito que sim, pelo fato que eles têm uma consciência melhor. Corporal. Mas existe uma coisa interessante, enquanto eles fazem ou estão em atividade, existe uma atenção maior. Depois que alguns largam, aí é que está o problema, porque muitos esquecem que foram esportistas, e aí agora eu tenho que dar um gancho, né? Meu pai, um dos maiores esportistas do mundo, eu acho que é o maior legado dele. Então vamos contar para eles, web espectadores, quem é o pai da Flávia. Então, meu pai é o Pelé. Acho que o legado dele exatamente é esse, que mesmo aos 71 anos, ele age e pensa ainda como um esportista. Mas ele atua, ele ainda está jogando, ainda está fazendo esportes, agora nos bastidores aqui. Faz. Ele joga tênis, ele se cuida, ele faz musculação. Futebol não, ele não joga mais. Eventualmente... O futebol puxa muito, não é? Isso é uma verdade, ou não? Não, bastante. Se você pensar em todos os coletivos aí de esportes, eu acho que um que tem realmente uma sobrevida menor em termos de idade é o futebol, né? É o futebol. Mas eu acho que mais ele é uma questão pessoal dele, né? Porque quando ele até brinca, mas ele vai pro gol, por incrível que pareça. Mas ele joga tênis, ele faz musculação. Mas na verdade, assim, independente do que ele é, mas o legado que eu acho bonito dele né? É exatamente esse. Ele age ainda como um esportista. Ele não bebe, ele não fuma, ele não come coisa pesada à noite. E eu acho isso é importante de quem faz ou que realmente levar, porque o que acontece, vocês podem ver, parou
parou a carreira, engorda, passa a beber. Mas né? você sabe que eu ia abordar com você também, Flávia, assim, não é, acho que nem só depois, será que não é uma verdade também para aquele esportista que, assim, está em relação ao seu esporte com a atenção lá focada na postura, mas saiu dali, foi ver a família, será que também não é uma realidade que ele esquece totalmente da postura dele? É uma realidade. Isso não é também sim. um contraponto que vai pesar mais lá na frente, lá com na certeza. Ele não veste realmente a camiseta do que ele é, né? Quer dizer, vira aquela coisa técnica mesmo, né? Exatamente. Só técnica. Então, como eu sou um esportista, eu penso na hora que eu estou treinando, aquecendo, mas não como depois, minha vida. Exatamente. E é uma questão, aí eu falo a importância para o jovem, né? Para os pequenininhos que tem como aquele atleta um ídolo, né? E daí já é uma postura de vida e são outras coisas que a gente vem falar em outro bloco. Mas você acha que o seu pai teve influência na sua formação? De uma certa maneira, sim, né? Sim, vocês todos. A sua mãe tem essa ligação com o esporte também? Tem, minha mãe também adora esporte. Na verdade, a minha casa, todo mundo é esportista, né? Uns mais, outros menos. Mas os meus irmãos todos fazem esporte. E tudo, assim... Na mamadeira, pode-se dizer? Na mamadeira. Nem na mamadeira, né? Já no espermatozoide, né? No teu caso. Exatamente, todo mundo. E as gerações, os nossos filhos, hoje, né? Estamos todos com filhos, só dos 3, os 2 menores, que são gêmeos, e a minha irmã do primeiro casamento do meu pai, que não tem filho. Mas os nossos filhos, os meus sobrinhos, todos fazem esporte. Então é uma coisa, eu não sei, tem alguém aí prometendo? Não, nem acho que esporte, não. No esporte eu acho que sim, mas como jogador de futebol, nem pensar, ninguém quer também, por sinal. Chega, já foi overdose, né? Chega tá bom, né? Mas tem alguém que em algum dos esportes aí? Não, mas eles são muito pequenos, os pequenos. Todos muito pequenos? Todos. Então, a faixa varia dos netos, né, de 8 meses a 10 anos. Eu ia falar que o seu é o mais novo. Não, tem um mais novo ainda, da minha irmã, a Kelly, que tem um bebê de 8 meses agora. Também, mãe aos 4º filho aos 43 anos, viu? Tá vendo? Olha, começa por aí, né? Começa Acho por que aí. Essa já é um fato também. Eu, na minha gestação, eu tive uma gestação perfeita. Nunca fui regular em esporte, mas eu sempre fiz alguma coisa. Também mais o balé. Mas acho que é algo que o corpo também tem uma memória que ele mantém. Com certeza. Se você não interrompe completamente isso na vida, isso ajuda também, na mais idade ou na melhor idade, né? Não, com certeza, é um conjunto de coisas, né, Beth? Mas eu acho que agrega muita coisa positiva você ter uma atividade regular, né? Não precisa ser um must, né, correr tanto, mas se você, só o fato de você caminhar, sair para caminhar todos os dias, que sejam 20 minutos, você já está fazendo um bem imenso para você e para o teu corpo, né? E eu sempre soube, Flávia, que o fundamental é a regularidade, né? Exatamente. Assim, você pode, a história de você estar fazendo um esporte, começar e agora faço todos os dias, não. Mas se você mantém, você faz uma vez, é a mesma coisa que o sol, né? A gente precisa de uma constância. É uma necessidade do corpo, né? Exatamente. E isso vale para, sei lá, técnicas, abordagens, tanto na parte óssea quanto na parte muscular também? Também, e para todas as idades. Para as crianças também e para o idoso, com certeza. Eles mais do que ninguém precisam ter atividade, porque é uma coisa natural da idade você ir perdendo movimento, equilíbrio, habilidades, né? Então eles precisam mais do que ninguém. As crianças até para extravasar e até para procurar e ver o que essa criança, como ela vai se portar quando adulto, qual vai ser a preferência dela, qual vai ser a preferência dela, não, mas e mesmo de tudo, a criança é importante que ela faça atividade, que ela não fique só paradinha, sei lá, vendo televisão. É fundamental, ela pro crescimento movimento dela, né? Exatamente. O movimento faz parte do bom desenvolvimento físico. Exatamente. Isso é fundamental, né? Fundamental. Então, uma criança muito parada também não é legal, né? Você tem que introduzir dá para ela condições. Aliás, infelizmente, a gente tem hoje em dia quadros cada vez mais constantes de obesidade infantil. Exatamente. Por sedentarismo. Que absurdo, né? Exatamente. Então, eu sei que daí é uma coisa dos pais, né? Que cabem aos pais incentivarem essas crianças. Porque tem muita gente que não gosta.
dá uma volta no parque, dá uma caminhada pela rua, vai passear, até aquela coisa, ter um cachorro, vai passear com o cachorro. Isso... Gente, 10, 15 minutinhos, dá, né? Exatamente. Depois aumentando, 20, mas se conseguisse manter meia hora, mesmo que fosse 2, 3 vezes, não é isso? É suficiente também? É suficiente. Aquelas pessoas que não gostam, se conseguirem manter um ritmo semanal de 2, 3 vezes por semana. Não, com certeza, porque aí até falando biologicamente, para as nossas estruturas, elas precisam renovar esse tecido, e esse tecido é renovado com o movimento, seja qual, que seja subir e descer escada, sabe, no seu prédio, procura, você mora no primeiro andar, sobe os degraus, vá de escada, não usa o elevador, já é alguma coisa que você está fazendo em benefício para você lá na frente. Essas dicas, né, e mais algumas outras, daqui a pouquinho, aqui conosco. Fique conosco. Até já. Voltamos um pouco mais com a Flávia para ver alguns exemplos, algumas possibilidades de você que está aí, web espectador, e que é muito propenso a estar realmente tendo as suas tendinites, né? Porque computação é uma área que deve ter muita gente nessa especialidade, tendinites. É uma doença moderna, não é? É uma doença moderna e, na verdade, Beth, é por pura postura. Principalmente computador, então, se você não ajustá-lo, você tem problemas e você acha que é só do seu punho e não, e o processo vem daqui de cima, já pela altura da tua tela, do teu monitor. As telas de monitor, elas têm que estar na altura do olho. Essa coisa da gente baixar o olho ou levantar já começa a desencadear processo aqui em cima na cervical. E essa cervical, ela emana todo o resto. E às vezes você vai sentir na tua mão e é um problema que vem daqui de cima. E isso aqui nós estamos fazendo, por exemplo, pensando nessa postura, já que a gente está colocando isso, que é bem legal, as coisas são meio anatômicas, né? Você tem que olhar aqui e tal. O apoio é positivo ou é negativo? Depende. Na verdade, assim, o apoio, para mim, aqui na tua cadeira tá muito bom. Para você já não tá muito, porque você tá assim, ó. Eu tô mais aqui, né? Então, você tem que soltar as costas, baixar os ombros, eles têm que estarem relaxados e realmente apoiados. Para mexer? Para você poder mexer. O teu antebraço tem que estar apoiado sobre a mesa para você trabalhar no teu mouse. O antebraço inteiro? O antebraço até o cotovelo. Antebraço. Inteiro. Ele é inteiro até o cotovelo. Inteiro até o cotovelo. Ele deve ser realmente apoiado ou do terço médio para distal ele deve ser apoiado, para que você possa trabalhar. Só que também vai trabalhar, mas não vai ficar muito tempo com o mesmo movimento. E aí sim entram, e é bem-vindo os alongamentos, que sejam de 30 a 45, de 30 a 45 minutos que você trabalhe, você deve fazer 1 a 2 a 3 segundinhos de alongamento, porque você está muito tempo naquela posição repetitiva. Mas aí é todo o seu contexto, a altura do monitor, o jeito que você está sentado, você deve apoiar os pés no chão, o joelho tem que estar na mesma altura que o seu quadril, não numa cadeira muito baixa, que o joelho aponte para baixo ou o joelho aponte para cima. 90 para o joelho, 90 para o quadril e coluna, não é? Exatamente, essa coluna. É a postura correta. Para quase tudo. Para quase tudo. Que não é nada confortável, né? Digamos de passagem. Porque a tendência é a gente escorregar e não sentar em cima dos ossinhos. Se está sentada nos ossinhos, você já leva numa postura correta. E aí o apoio dos braços, a altura do monitor, isso já faz uma diferença imensa e prolonga a tua vida mexendo em computador por muito tempo. Detalhes simples, né? Detalhezinhos. Eu estava me recordando agora, não sei se é uma verdade, mas eu sei que algumas companhias aéreas, né, de longos voos, né, tem como praxe já tem adotados isso, né, de fazer determinados alongamentos em tempos de... Isso é uma realidade, Isso é uma realidade, sim. É uma realidade. Eles fazem tanto para os seus tripulantes quanto para os seus passageiros, assim como até eles possibilitam coisas ergonômicas para quem tem o joelho, algum problema muito baixo, pequenininha, para elevar o pé, levantar o joelho numa postura melhor. É verdade, sim. Porque eu acho que para todas as idades, uma coisa que a gente tem muito pouca consciência, né, Flávia, é compreender
essa situação do corpo do bem-estar. Porque a gente dá atenção ou volta a atenção ao corpo na dor. Exatamente. E essas coisinhas muito simplesinhas assim, elas fazem com que você não tenha dor, né? Exatamente. Então é uma postura totalmente diferente de você estar tendo procedimentos que são simples, exato. Né? É só questão de atenção. As mães, por exemplo, ao trocar os bebês, as trocadeiras, precisa ser alta, precisa estar na altura do abdômen para a mãe não ficar, pensa, nós, né, cesárea, já ficamos curvadas assim, né? por conta dos pontos e fica num trocador mais baixo, isso para nossa coluna é um abraço lá na frente nos nossos, se Deus quiser, 80, 90 anos, né? Nós mulheres e vocês homens, que agora cada vez mais está tendo homens fantásticos chefes de cozinha, já percebeu? Exatamente. Então, assim, a postura também para cozinhar e para lavar as louças é alguma coisa que é muito comum você fazer isso, né? Exatamente. Então, a gente precisa elevar a bancada. Eu tenho um chefe na minha casa, sabe? Eu vou te contar, Beth, Ai, que delícia! Zero esquerda da cozinha, quem toma conta e pilota é o Eduardo. E em casa, agora a gente está mudando de casa, tudo ergonômico, alto, pia, a bancada para cozinha, de fogão, realmente precisa ser alto. Quando não tem, eu vi isso, eu queria confirmar com você. Se eu coloco um banquinho, por exemplo, para ter a perna mais dobrada, isso também funciona? Levantar e colocar? Na verdade, o ideal, se vai ficar muito tempo parado com os dois pés no chão, é a gente alternar a postura. Então, nem que seja um banquinho para apoiar e fazer descarga de peso de um lado e depois do outro. O problema é ficar na mesma postura por muito tempo. Tá. A gente não deve ficar, a gente deve alternar as posturas. Isso tem um tempo para cada um ou é alguma coisa que a gente pode generalizar? Quer dizer, as 2 horas com uma perna, 1 hora? Não, muito tempo. O ideal é ter um espaço de 30 a 45 minutos para uma troca de postura. Porque a gente não deve ficar naquela mesma postura por um longo período. Senão aí sim que começam a acontecer as lesões, exatamente por posicionamento, por incrível que pareça. Coisas até que vocês não sabem, mas que é muito importante se alertar. Às vezes você está numa conversa, num papo distraído, conversando com amigos e tal, mas está tocando num assunto que não é muito legal, que está te doendo alguma coisa. Sabe o que você vai fazer? Sem que você tenha a consciência disso, você vai enrijecer, né? Você vai tornar um músculo ou uma área, depois você vai falar, nossa, que dor. Que dor. Né? Você podia estar também numa posição confortável. Então, assim, essa atenção, né, muscular, faz muita diferença, né? Completamente. E prognósticos, né? E a gente não precisa ir muito longe, a mudança de temperatura já é o suficiente da gente se contrair toda. E aí, o próprio sistema nervoso faz isso sem que você se dê conta. Se dê conta. E aí você dorme meio mal, já acorda com uma torcicolo. E isso foi só uma questão muscular do próprio frio, né? Então vai por um casaco, vai se agasalhar. Estar atento ao próprio corpo. Eu vou aproveitar e abusar um pouquinho da Flávia aqui, assim, porque eu ouço muito, Flávia, mulheres que usam salto, as executivas, né? E dizem assim, olha, eu não posso tirar o salto porque me dói muito mais. Você já ouviu isso? Já, com certeza. Muitas vezes? Muitas vezes. Isso é uma adaptação, né? Eu sou suspeita porque eu amo o salto e uso o salto direto. Mas a verdade a gente o corpo passa a se adaptar ao salto. E à medida que você, então, com isso a sua panturrilha acaba encurtando o tendão do calcâneo. Quando você tira o salto e você exige um alongamento daquele tendão e daquele músculo, a gente sente dor. Porque passa muito tempo de salto e pouco tempo descalço. Então, qual é a dica? A dica é, chegou em casa, tem que tirar o sapato. Andar descalço em casa. A dica é também a gente entender um pouquinho. Eu sempre brincava, quando eu fazia alguns trabalhos corporais num consultório, eu dizia assim, ó, enjoy your pain. Yeah. Aproveitem a dor. A dor é algo importante, ela existe por um significado. Exatamente, né? Ela está dizendo, o teu corpo está, olha aqui, ó, tem alguma coisa errada por aqui. Esse tipo de dor que a Flávia acabou de dizer para você provocar, é uma dor boa, né? Então, assim, pode tirar seu salto dentro de casa mesmo, né? Exatamente. Não precisa tirar em situações sociais. Não, né? Ali tem que manter elegância. Porque algumas pessoas têm medo, né? Tem medo. Então, assim, eu prefiro andar sempre ou estar nessa postura, porque assim eu não estou sentindo dor.
E na verdade, está fazendo um mal lá na frente para ela, Não, né? E na sua área, assim, você provoca a dor o tempo inteiro, não é? Não É te verdade. chamam de masoquista? É, mais ou menos. Na verdade, a fisioterapia tem o intuito de não provocar dor, né? Mas, eventualmente, existem momentos, sim, se está muito inflamado, conforme a manipulação que vai fazer, realmente sente um pouquinho de Mas de alongamentos, dor. pessoas que realmente não têm ou têm esse, normalmente tem um nível, vamos dizer assim, não sei se essa é a correta, mas é um nível de dor que é saudável. É a dor boa, é o que A eu dor digo, é a boa. dor do bem. A dor do bem. É a dor da melhora. Vai sentir um pouquinho agora para depois sentir um conforto. Tem sim. Então, isso é uma coisa certa dizer, né? Assim, olha, é certo. para vocês que dizem, né, que pode usar o salto, Pode, mas com vai ter que fazer mais certeza. compensação. Vai ter que compensar. Seja lá em casa ou num intervalinho que vá ao banheiro, tira o sapato, caminha um pouquinho, alonga a perna, né? Se você tem que trabalhar muito tempo em pé e tem que ficar de salto, no intervalo, foge um pouquinho do banheiro, tira o sapato, caminha, faz um alongamento, que você vai melhorar a tua qualidade nesse dia que você tem que ficar muito tempo de salto, né? E mantendo isso, você melhora a tua qualidade de vida nos seus próximos anos, é Exatamente, se você quer continuar usando salto também, né? isso? Mas eu acho que isso a gente pode generalizar para tudo, né? Então, assim, Tudo. um tempo de postura, seja ela qual for, né, de grande exposição, quebrar com seu inverso. Com seu inverso, Né? Isso exatamente. é uma medida simples que todo mundo pode fazer. E Então, que ajuda bastante, né? Previne muita coisa, essa que é a questão, né? Dá atenção de ter. Só que aí a gente quer sempre na mesma coisa, né, Beth? É prestar atenção em si. Você tem que chamar a atenção para um pouquinho para a sua orientação do teu corpo, do teu espaço, né? De trabalhar o melhor possível para ter uma qualidade em tudo que você faz. Não é só porque faz esporte, é para você ter a sua vidinha, para você ir poder no supermercado, para você cozinhar numa boa, ou até mesmo ficar no computador trabalhando por um longo tempo sem ter problema, né? Sentindo bem, né, Flávia? Esse é grande o objetivo, né? É o que a Essa é a gente grande busca, diferença. né? Qualidade de vida, né? E Isso não que a só, gente... né, porque você tem 20, 30, mas porque você tem consciência, né, do seu corpo. E aí depende. Se você está com 60, se você está com 30, se você está... Você pode sempre começar agora. Lógico, sem qualquer idade, isso não tem problema. E meu lema é sempre promover saúde, não importa de que forma, mas a gente tem que promover saúde, né? Tá a menor dúvida. Muito obrigada pela sua presença, né? Foi, eu acho que, extremamente importante a gente poder olhar o físico de uma maneira diferente. E eu gostaria, Flávia, que você desse as suas últimas considerações aos nossos web espectadores. Primeiro, muito obrigada, Beth, pelo convite. E contato, gente, contato@flaviacurtes.com.br. Curtes com Z? Curtes com Z, K-U-R-T-Z. E o meu site é www.flaviacurtes.com.br. Qualquer dúvida, mande um e-mail. Ok? E vocês fiquem conosco e até a próxima semana.